Atos, capítulo 4. Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo haviam dito. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que existe neles. Tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse: Por que as nações pagãs ficaram furiosas? Por que os povos fizeram planos tão tolos? Os seus reis se prepararam e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui nesta cidade, com os não-judeus e com o povo de Israel, contra Jesus, o teu dedicado servo, que escolheste para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo, o que pelo teu poder e pela tua vontade já havias resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Amados, eu creio que todos nós queremos agradar a Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Eu não creio que você veio aqui nesta noite apenas por um programa, mas o seu desejo é agradar a Deus. E você busca agradar a Deus na sua vida, na forma como você vive, como sal da terra e luz do mundo, procurando ser aquilo que Deus espera que você seja para a glória de Deus. Assim é a igreja, ela vive assim para a glória de Deus. Buscando agradar a Deus, nós podemos fazê-lo também enquanto nós exercemos um tempo de comunhão com Ele em nossa vida de oração. E também, não apenas na nossa vida de oração, mas quando a igreja resolve viver e agradar a Deus através da sua oração. Quando a igreja se reúne para agradar a Deus em oração. É um desafio para nós como igreja sermos uma igreja modelo a respeito de Jesus, que foi o nosso grande modelo de oração, de dependência do Pai e de uma vida santa. Amado, esse texto está num contexto muito maravilhoso. Pedro, no capítulo 2, depois de pregar um sermão bíblico, cristocêntrico, duro, desafiante, Deus levanta e Deus trabalha os corações e uma multidão recebe o Evangelho. 3.000 pessoas, ou mais de 3.000 pessoas são batizadas naquele dia. Tinham anciãos, tinham jovens, tinham casais, tinham crianças, tinham adolescentes. Uma grande igreja nasce. De repente, naquela cidade, o Espírito Santo desceu ali, o Pentecoste acontece, um milagre de Deus. Então há uma grande multiplicação. Lucas registra no capítulo 2, do verso 42 em diante, como é que esses crentes passam a viver então. E diz que eles começaram a viver na doutrina, na comunhão, oração. Era uma igreja viva.
E diz que a igreja causava um alvoroço na cidade, simpatia na vida da sociedade, e as pessoas viam o evangelho com bons olhos. As autoridades não, mas a cidade sim. Era uma igreja extremamente relevante para o seu contexto. Então a igreja nasce cheia do Espírito de Deus, nasce uma igreja de comunhão, uma igreja aprofundada na palavra. Diz que eles partilhavam a doutrina dos apóstolos diariamente, e eles tinham perfeita comunhão, e diz que Deus dava o crescimento. Louvando a Deus, diz que Deus acrescentava os salvos. E nesta vida profunda com Deus, os apóstolos foram um padrão. A Bíblia diz que Pedro e João sobem ao templo para orar. Por volta de 3 horas da tarde, eles vão orar, a hora nona. E enquanto eles estão subindo para orar, na entrada do templo existe ali um homem aleijado, um coxo de nascença, que está ali pedindo esmola. E ele pede esmola, e Pedro e João viram para ele: olha para nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos, levanta e anda em nome de Jesus. E o homem levantou-se, pôs de pé, entrou no templo glorificando a Deus. Aquilo causou uma mudança, uma transformação na sociedade, um alvoroço. E agora as autoridades falaram: tem que dar um basta, tem que calar esse povo, porque já são muitos seguidores. E então são convidados à força, igual o Lula foi essa semana, né? Pedro e João foram levados perante as autoridades, passam uma noite no cárcere, preso. E então reúne aquela turminha da época, de líderes, escribas, fariseus, sacerdotes e outros líderes da cidade. O sinédrio está reunido, e há uma pressão agora. E a pressão é que eles devem parar de pregar o evangelho. Devem parar de pregar o evangelho, devem se calar diante daquela situação. Porque aquele moço que se converteu, que foi transformado e foi curado, esse moço andou falando para todo mundo: olha, eu era aleijado, agora eu ando. Tinha gente dizendo: eu era cego, agora eu vejo. Tinha gente dizendo assim: olha, eu era desonesto, agora eu pago minhas contas. Então a cidade a turma estava agitada ali. Então esses homens querem calar os apóstolos. E Pedro vira para aqueles homens e diz assim: olha, importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus está acima de tudo isso aí. Então, uma vez soltos, diz o texto, né? Uma vez soltos, eles se apresentam então para a igreja. A igreja está reunida e recebe com alegria os apóstolos que estavam presos. Então eles querem saber das últimas notícias. Veja comigo, no capítulo 4, versículo 23, diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Então, foi um relatório: olha, eles não querem que a gente pregue o evangelho mais, não pode batizar ninguém, estão proibindo o evangelho na cidade, e dizem que agora a coisa vai apertar para o nosso lado. Então a igreja se reúne para orar. E o texto, né, começa aqui no versículo 24 com esta oração: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Então houve ali uma unidade do Espírito Santo na vida da igreja, e que levou a igreja para o joelho. Não levou a igreja para a briga, para escrever, para querer ir para a casa das leis, discutir que é a favor, que é contra. Eu creio que nós estamos fazendo no nosso país a contramão do evangelho, porque os pastores estão preocupados demais em parar as leis que estão sendo aprovadas nas câmeras, nas prefeituras, no Senado, ao invés de pregar o evangelho. Nós não temos que preocupar com isso não, porque querendo ou não, aprovando ou não, esse é o sentimento da nação, o sentimento de promiscuidade. Nós precisamos ir para o chão, para o joelho. O lugar mais alto que um crente deve estar é aos pés de Jesus. É isso mesmo. E aí crente tem que andar de joelho, porque de joelho a gente não tropeça. É isso aí. É perto de Jesus. A igreja podia ter falado assim: não, nós vamos reclamar, as leis estão injustas. Por que a gente não pode pregar?
Não. A igreja faz uma das orações mais lindas da Bíblia, mais ousadas, e é uma oração que agradou a Deus. Deus respondeu, e nós vamos ver no final do texto, que é como se Deus estivesse sentado no trono, uma mesa diante dele, ele bateu na mesa, porque tremeu lá na terra, aqui na terra. Diz que eles terminaram de orar, tremeu. Deus falou assim, era isso que eu queria ouvir desta igreja. Era isso. Então nós vamos ver como que pode ser uma oração que agrada a Deus. Uma igreja que está completando aí seus 51 anos, eu creio que ela já aprendeu a orar. Se ela não aprendeu, ela precisa reaprender a orar. Isso é o beabá da vida com Deus, a oração. Vida de oração. É isso. E aprender a agradar a Deus com a porta fechada. Aprender a travar a batalha com a porta do quarto trancada. Entra no teu quarto, ora teu pai que te vê em secreto, e ele que te vê em secreto vai te recompensar. Não adianta ir para as praças, levantar as mãos e chamar todo mundo de pecador e falar que você é santo. É o contrário, né? Reconhecer que você é pecador e que você carece da graça de Deus, e a igreja existe por causa da graça de Deus e para a glória de Deus. Então nós precisamos ter essa vida. Em primeiro lugar, essa oração que essa igreja fez, que agradou a Deus, era uma oração que revelava quem Deus era. Aqui no texto não diz que Deus era o cara lá de cima, como a Xuxa pregou numa das suas canções. Não, olha o que diz o texto. Diz que eles levantaram a voz e oraram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. A igreja ora declarando a soberania de Deus, dizendo assim: olha, nós não reconhecemos nenhuma outra autoridade que não seja aquela que está assentado no trono. Já existe alguém assentado no trono, e ele está sentado no trono, e ele é soberano, ele governa independente de tudo que está acontecendo. Se nós nos remetemos lá para Isaías capítulo 6, diz que no ano da morte do rei Uzias, o profeta vai ao templo para orar. O trono de Israel estava vazio, mas diz que ele tem uma visão de que alguém estava sentado no trono. Mas o trono do céu continuava com alguém assentado e sendo adorado por serafins, por querubins e pelas milícias celestiais. O trono ou o governo deste país, meus irmãos, pode estar vazio. Nós vivemos um tempo onde a nossa presidente, cada vez que ela abre a boca, o brasileiro tem vergonha. É como se o nosso país estivesse sem governo. Mas a nossa vida não está sem governo. Deus está governando. Ele está governando a igreja, apesar das leis loucas que têm sido aprovadas nessa nação. Igrejas têm sido plantadas, missionários têm sido enviados, porque a igreja está viva. A igreja tem adorado o Senhor. A nação vai de mal a pior. Conseguimos, depois de muitos anos, esse mês agora promulgaram, a Igreja Presbiteriana do Brasil chegou a 1.045.000 membros. Está crescendo a igreja. Poderia crescer muito mais, mas está na crise, a igreja está crescendo. Não tem crise econômica que faça a igreja crescer. O povo estava em crise, sendo perseguido. Se você continua lendo o texto, quase dobrou o tamanho de um dia para o outro a igreja. Quem está sentado no trono governa a nossa história, a nossa vida, muito mais do que governa a casa das leis do nosso país. Então essa igreja reconhece quem Deus é em sua oração. Deus é soberano, Ele governa, Ele é Senhor, diz que Ele é Criador. Como é bom nós reconhecermos que há alguém que criou todas essas coisas, que é Senhor, que é Criador e que é sustentador. É o Deus que é provedor. Ontem eu recebi um casal lá em casa e eles estavam contando a bênção. Depois de muitos anos, ele nunca conseguiu devolver ao Senhor os dízimos dele. E vivia uma crise imensa. E ele conseguiu devolver o dízimo. Depois de muito tempo. Aí ele fez prova com Deus.
E tinha algo que estava emperrado na vida dele, a coisa não andava. Ele fez um compromisso sério com Deus de ser fiel. E disse assim: pastor, no outro dia, eu mesmo não entendia, eu não sabia se eu chorava ou se eu sorria. Ninguém mais acreditava que a gente ia recuperar aquilo, mas Deus, Ele é sustentador, Ele que supre, Ele que dá a chuva no tempo certo. Ele que nos supre, nos sustenta, nos governa, nos dirige, é o Criador e é o Deus que está no comando das nossas vidas. Então a igreja não orou de si para si mesma, não orou dizendo: Senhor, se precisar nós gritamos, mas por enquanto nós vamos na nossa força, porque não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. Não é daqueles que têm os melhores cavalos, os melhores tanques, as melhores armas. É se o Senhor estiver do nosso lado. Quem é o outro lado? Quem é o outro lado? Se o Senhor se agradar de nós, como Caleb disse, nós vamos entrar lá. Nós é que vamos ser os gigantes. Deus soberano. Qual que é o conteúdo da sua oração? O Senhor Jesus, ao ensinar os discípulos a orar, e não é para a gente ficar fazendo ladainha, repetição, mas na oração do Pai Nosso são princípios que estão ali. Diz que a oração começa dizendo assim: Pai Nosso que está no céu. Tem alguém assentado no trono que governa a história, que na sala de comando os botões estão na mão dele. Então se ele diz para um ir, ele vai. Se ele manda voltar, volta. Não existe morto que não possa levantar se o Senhor não dizer. Se ele fala levanta, levanta. Era 4 dias, já fedia, já tinha uma pedra, ninguém mais cria. Jesus entra e fala assim: tira a pedra, vem para fora, Lázaro. E Lázaro saiu. É esse Deus que nós devemos revelar em nossas orações. Meus irmãos, quantas vezes nós oramos sem fé de que nosso Deus é o Deus soberano? Quantas vezes a igreja desconhece o seu Deus, o Deus que serve? Chegou a crise e desmaia. Quando apertou o cerco, a igreja não falou: Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? Porque o Senhor é um Deus fraco, o Senhor não comanda nada. Não, a igreja reconheceu que Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Em 51 anos eu não tenho dúvida de que essa igreja passou por várias crises, porque isso é natural que aconteça, e foi exatamente o Deus soberano que renovou, que sustentou o tempo todo, que renova a vocação, que derrama sobre a igreja dons, que dá saúde, que dá líderes, que dá capacidade de servir melhor, que levanta do monturo o necessitado, que tira da cinza aquele que já está desfalecendo. Quantas vezes, quando nós damos a oportunidade para os irmãos falar das bênçãos, nós ouvimos isso o tempo todo: Deus soberano, que abre portas e que faz todas as coisas. Mas o autor ainda, ou melhor, esta igreja, ao orar, ela não apenas revelou nessa oração quem era esse Deus, e que nós precisamos conhecer de maneira profunda. E ao orar, nós precisamos primeiro entronizar quem já está no trono, reconhecer quem está no comando. Porque muitas vezes nós estamos orando a qualquer Deus, mas não ao Deus vivo e verdadeiro. Que um dia Nabucodonosor teve que declarar, contra a vontade dele, de que ele era o Altíssimo, que era o que vivia eternamente. Nabucodonosor foi comer capim, como um burro, e teve que declarar quem era o soberano. Você não precisa comer capim, meu irmão, mas você pode declarar que Ele é soberano. Tem faltado esse conteúdo não somente na oração, muitas vezes está faltando esse conteúdo nos nossos cânticos. Cantamos tantos louvores hoje, não hoje mesmo, nos dias de hoje, que a gente não sabe se o sujeito está cantando para a amada dele ou se é para Jesus mesmo. Falta Deus nos nossos cânticos, falta a graça de Deus muitas vezes. Oh, como é bom te ouvir o coral cantando os princípios lindos, como nós ouvimos nesta noite. Eu digo que muda a vida de uma igreja
Não são os milagres, é a doutrina, é a firmeza, são as convicções, porque na hora da angústia você sabe que tem um Deus poderoso ao seu lado, você sabe que Deus não te deixará, você está firmado na palavra, diante da crise você sabe que você tem um socorro bem presente. Deus soberano, a oração desta igreja agrada a Deus, porque revela quem é Deus. Mas a oração dessa igreja agrada a Deus também, porque revela o propósito de Deus. Versículos 25 a 28, o texto diz assim: que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazer, versículo 28, junto, vamos lá? Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. A oração que agrada a Deus revela o propósito de Deus. Meus irmãos, nós precisamos conhecer a vontade do nosso Senhor. Paulo escrevendo aos Efésios, quando ele fala sobre remir o tempo, ele fala que nós precisamos conhecer a vontade do nosso Senhor. Precisamos saber os propósitos, precisamos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, porque nós só podemos orar segundo a vontade de Deus se nós conhecermos a vontade de Deus. Aqui, a igreja, aqui Lucas registra o que estava no conteúdo da oração desta igreja, de que essa igreja estava dizendo: olha, levantou-se isso, levantou-se Herodes, levantou-se Pilatos, levantou as autoridades, segundo o propósito de Deus. Esta igreja conhecia a vontade de Deus, nova, uma igreja nova, mas revelava uma intimidade com Deus, a ponto de conhecer a vontade do Senhor. Depois de alguns anos de casamento, de vez em quando, e às vezes até de vez em sempre, quando a gente pensa, a mulher chega com suco gelado para a gente, sabe? Ou quando ela pensa, a vasilha já está lavada, eu vou lá e... Não é isso? Homem participativo lá. Ela pensou em fazer alguma coisa, e você está ali de prontidão, o casal passa a se conhecer, e muitas vezes parece que o negócio é por osmose, não é isso? Um pensou, o outro chega. É uma unidade, conhecendo o desejo. Você está na rua e passou na frente daquela padaria, e que tem aquele sonho, que a sua mulher sonhou, e você chega em casa com ele. Adivinha bem o que eu trouxe para você? Ela fala assim: um sonho, nada, uma realidade, pode comer, filha. Coisa boa, né? Conhecendo a vontade. Às vezes a gente conhece, faz o contrário, né? Mas é importante quando a gente passa a conhecer. E a nossa oração revela isso. A gente passa a orar segundo a vontade de Deus. É o sujeito que está sempre pedindo para o pastor aconselhamento no gabinete, para consertar a vontade de Deus que estava errada, não é isso? Ele quer uma outra vontade e pede para o pastor abençoar. O pastor, mas não é assim que Deus fala. O sujeito entra em jogo desigual e depois procura o Éder Mantos. Pastor, conversa com Deus aí, que o negócio apertou para o meu lado. Irmão, você deveria ter conversado antes com ele, saber qual que era o propósito dele. Uma igreja que não conhece a palavra, não conhece a vontade de Deus. Não conhece a vontade de Deus. Gente que não lê Bíblia e que não ora, não conhece a vontade de Deus. Vai andar sempre na contramão da vontade de Deus. E eu quero dizer para você, querendo ou não, a vontade de Deus vai acontecer. Se você estiver no centro da vontade de Deus, não sei se você já esteve em Rio, é você remando correnteza abaixo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que amam a vontade de Deus, tudo coopera. Mas se você não ama a vontade de Deus, você não está na vontade de Deus, tenta subir uma cachoeira remando. É isso. Não vai dar certo. Nada vai cooperar. Deus vai se opor a você. Você está na contramão da vontade dele. Ele não vai deixar progredir. A coisa não vai andar.
Você não está sendo fiel. Você não está amando a Deus como deve amar. Você está tomando decisões precipitadas ao invés de buscar conselho na palavra de Deus. As coisas vão acontecer o contrário do que você está buscando. Na verdade, os frutos que você está colhendo é daquilo que você está semeando. Agora, esta igreja, ela ora segundo a vontade de Deus. Ela entende o propósito de Deus. Irmãos, nós precisamos fazer reuniões de oração para pedir a Deus: Deus, nos mostra a tua vontade. Revela o propósito do Senhor para as nossas vidas, para a nossa igreja, para que nós possamos entender a nossa vocação como igreja nessa cidade. Para que nós possamos fazer exatamente aquilo que o Senhor quer que a gente faça. E aí você vai orar, o milagre vai acontecer, porque era a vontade de Deus. A oração nunca muda a vontade de Deus, irmão. Nem se você orar com fé, vai mudar a vontade de Deus. A oração vai cumprir a vontade soberana de Deus. E você precisa saber qual é essa vontade para você orar certo. De repente você está pedindo a Deus uma coisa que não é da vontade dele, ele não vai te dar. Se ele ama você, ele não vai te dar. Poyong-Chu, ou David Poyong-Chu, diz que ele orou muitos anos pedindo a Deus uma bicicleta. E diz ele que nunca teve uma bicicleta. Deus nunca deu a bicicleta. Mas deu para ele uma igreja com 1 milhão de membros. E ele teve que pilotar ela por 50 anos. A maior igreja do mundo. Ele falou assim: nunca tive a bicicleta porque não era a vontade de Deus. E olha que eu orei, desde criança, que eu queria uma bicicleta. Deus nunca me deu. Se o Dr. David, Deus não quis, eu nem me atrevo, né, a pedir a bicicleta. Eu desisti da minha já. Estou pedindo outras coisas, né? A igreja precisa conhecer a vontade do seu Senhor. A mente do Senhor você precisa conhecer. Qual que é o desejo do Senhor para a minha vida? Talvez na sua oração você tenha orado: Senhor, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, eu preciso que o Senhor me livre daquele sujeito, o Senhor me livre daquela situação. Mas talvez você nunca parou para orar e falou: Senhor Deus, me mostra qual que é a tua vontade. E não me deixe orar. Não me deixe, Senhor, orar por algo que não seja da tua vontade. Não me deixe andar na contramão da vontade soberana do Senhor. Essa igreja, ela agrada a Deus porque ela ora segundo a vontade do Senhor. E diz que essa igreja ora, e Deus bate na mesa e diz assim: era isso que eu queria ouvir. Agora tem hora parece que a coisa está forçada. Aí a gente está igual o menino pidão. Menino que o pai diz não, e ele vai assim: não. Ou aproveita que tem visita em casa para fazer cera. Se você tem filho, você sabe como é que a história é. O menino viu que você não deu, quando não tinha pressão, ele usa terceiros agora. E ele fala assim: ô pai, você não vai me dar, aí você tem que ser gentil na hora, né? Me libera, eu quero dormir na casa de fulano. Não sei se seus filhos já fizeram isso com você. E aí pede na frente dos outros, porque se pedir separado você não deixa. Quantas vezes nós crentes, igreja, estamos brigando com Deus, pressionando Deus para poder dar uma coisa que Ele não tem vontade de nos dar, porque Ele nos ama, porque aquilo vai nos fazer mal, aquilo não vai ser bom para a igreja. Tantas coisas nós compramos, meus irmãos, que são até bonitas, mas não nos servem. Quantas vezes nossas orações também são assim? Quantas vezes a igreja está orando assim? A igreja quer um piano de 400 mil reais e Deus está querendo mandar 5 missionários para o Xingu e a igreja não ora por isso. Deus não vai dar piano, porque o piano vai gastar o tempo da igreja. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos orando errado? Nós queremos construir prédios gigantescos, queremos um templo para 5 mil membros. E Deus está querendo que você manda 5 missionários para algum lugar e você não investiu, não orou. Você está preocupado com prédios e Deus não habita em prédios. Deus habita em missionários, em gente que saiba pregar, que ama a Deus e que conhece a vontade de Deus. Mas essa igreja também, ela faz uma oração que agrada a Deus e que revela a súplica da verdadeira oração. Quando nós queremos muito algo de Deus,
Ou quando nossos filhos querem algo, eles costumam nos pressionar, não é isso? E fica ali. Súplica, menino faz isso muito, né? Ah, me dá, deixa, me dá, eu quero, não é isso? Um dos meus já tem um tempo que está pedindo uma coisa, né? Até agora deu para levar aí, né? Nós estamos dando a barrigada que não dá para ser agora, né? Não é agora, não é o tempo, não é bom para você, e não é bom mesmo, mas muitas vezes continua fazendo aquele pedido, não é isso? É uma súplica, não é isso? A igreja precisa suplicar, e essa igreja faz isso. Olha o que diz o versículo 29 e 30, mas olha que súplica linda desta igreja. Vamos ler junto? 29 e 30? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Isso é uma súplica verdadeira. A igreja não estava pedindo a bicicleta, não estava pedindo o telhado do templo, o ar-condicionado. E eu vi que trocou, viu, pastor? Parabéns, ficou bonito agora, hein? Está geladinho aqui, que bênção. Que os irmãos não esfriem demais aí na oração, né? O pastor Evandro estava comentando comigo que está bem quente aqui essa região. Ele veio de Aracruz, clima bom. Aqui é muito bom, é úmido, é quente, mas os irmãos têm um amor maravilhoso. Esta igreja ora, e na sua oração, no conteúdo dessa oração, que revela quem Deus é, que revela o propósito de Deus, revela exatamente o coração de Deus. Essa igreja não pediu vingança, essa igreja não pediu para Deus dar para ela uma nave espacial para fugir da crise. Essa igreja diz assim: Senhor, nós não vamos revidar, nós não vamos revidar, nós pedimos para o Senhor assumir nossa briga. O Senhor olha para as ameaças. O Senhor está vendo o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo nos calar, Senhor. Nós conhecemos tua vontade, mas os líderes dessa cidade querem nos calar. Satanás quer calar a igreja. E essa igreja faz uma súplica linda: Senhor, nos dê coragem, coragem, para com intrepidez pregar a tua palavra. Eles não vão nos calar. A igreja fez um panelaço. Deus, nos dê coragem. Tira a covardia, tira o medo. Tem gente com medo de morrer na perseguição. Eu tive a oportunidade de visitar um dos lugares difíceis de se viver. Muitos cristãos sendo perseguidos. E eu vi testemunhos tão lindos, de gente que eu propus no meu coração ajudar para tirar ele dali. Ele falou assim: não, me tirar daqui não, eu estou aqui para morrer por Cristo. Como está reda de mim, Satanás, né? Não, eu estou aqui para morrer por Cristo, para viver por Cristo. Eu lembro da profissão de fé, último dia do Cairo, a igreja estava repleta, mais de 1000 pessoas, a igreja precisando do Cairo, e os batizandos estavam ali. E um presbítero, o presbítero Faiez, fazendo uma pergunta, e eles estavam assim, e a pergunta era, na profissão de fé: você está disposto a morrer por Jesus hoje? O sujeito: estou. Então você pode ser batizado. Disposto a morrer por Jesus hoje. A perseguição ideológica já existe no nosso país. A perseguição teológica está acontecendo. Mas a física não. Esse povo tinha tudo aqui. Era física, era ideológica, tudo. E ela não está querendo brigar com as armas carnais, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Essa igreja pede a Deus coragem para não largar a missão. Não largar a missão. Eu não posso abandonar o meu papel. Eu sou chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Jesus disse que eu tenho que ir em todo lugar e pregar o evangelho. Eu vou pregar. Eles estão dizendo que não é para pregar. Mas a igreja ora pedindo a Deus
coragem para pregar o Evangelho. Esta igreja pede a bênção de Deus quando ela for pregar. A Bíblia diz que os sinais acompanharão os que creem. Não tem que ter sinal para alguém vir. Você tem que ir para os sinais acontecerem. Só acontece sinal quando a igreja vai. E os sinais acontecem na proclamação. Tem igreja que fica no templo fazendo milagre o tempo todo. Satanás está fazendo tanto de milagre ali e enrola o povo ali dentro. Os milagres acontecem quando você põe o pé para fora para falar de Jesus. É lá no trabalho. É nas circunstâncias adversas de lá. Quando você pisar o seu pé, você estiver pregando o Evangelho, Deus coloca a palavra na sua boca para você desafiar as pessoas. Eu fazia uma visita essa semana com um diácono. E o diácono Armando é um homem porreta, viu? Na igreja, uma bênção. Evangelista de primeira linha. E nós paramos, batemos na casa, a irmã não estava. E o rapaz falou assim, a irmã dela está aqui, ela vai falar onde ela está e o senhor vai para lá. E tinha 3 usuários de drogas assim, no portão. O Armando falou assim, é propósito de Deus. É isso mesmo. Era propósito de Deus que eu estivesse aqui. Qual que é o seu nome? O menino falou, Bruno. Qual que é o seu nome? Lucas. E o outro nome eu não lembro, do rapaz. E pregou o Evangelho para aqueles moços. Mas já foi direto na testa, né? O primeiro chute já pegou na testa do primeiro. E pá, 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 pá. Quando eu vi que ele já estava assim atacando com todas as armas, eu fui no carro, catei umas literatura, né? E falou com os meninos, levanta que eu vou orar para vocês. Que coisa boa. Os meninos com lágrimas nos olhos. O olho estava de fogo, a droga estava ali. Mas recebendo a palavra. E o Armando virou assim para eles assim, você sabe por que nós estamos aqui? É porque Deus tinha um encontro com vocês. Nós precisamos pedir a Deus coragem para pregar o Evangelho. A igreja está amedrontada, muito conforto, gastamos em estrutura, o som é bom, a palavra do pastor Éder é bom, o grupo de louvor é maravilhoso, os jacos são gentis, traz até água para a gente nos bancos, os bancos são acolchoados aqui, o ar-condicionado é fresquinho, vamos ficar aqui. Olha, eu quero dizer para você que o Pentecostes já aconteceu, o Espírito Santo já foi derramado, agora pode sair e pregar. Precisamos pedir para Deus coragem para sair. Sabe, aquele domingo passado deu um chuvão. Eu fui pregar na igreja de Santos, né? A chuva foi, muitos irmãos não puderam ir. Na minha igreja tem um tanto de irmãos que resolveram ficar em casa, né? Que estava difícil, realmente, muito difícil. Mas às vezes não dá nem chuva. O tempo mudou de 42 graus, que é o nosso normal aqui, para 39. Os irmãos já põem casaco, está com frio. E não quer ir na igreja. Meus irmãos, faça chuva, faça sol, vamos à casa do Senhor. Quantas vezes nós estamos acovardados, a igreja não tem uma agência evangelizadora nela mais. Cadê os irmãos falando de Jesus para os vizinhos, fazendo um culto nos lares, levando as pessoas à conversão? Não, o pastor Éder tem que fazer tudo, ele está aqui, tem que visitar todo mundo, ele tem que pregar o evangelho, ele tem que discipular todo mundo, é nada. Ele precisa dos evangelistas. Quantos membros tem aqui, pastor? 380 missionários. O senhor coordena essa turma e põe para... Então, 380 missionários que Deus chamou, e cada missionário Deus vai cobrar um dia. Cada um de nós. Deus não vai me cobrar mais do que Ele me deu, mas vai cobrar de cada um, a semente que Ele deu a cada um. Crente que não produz outros crentes, ele está precisando fazer essa oração da coragem. Irmão, sai do banco. Sai do banco, 51 anos, não deixe sua igreja morrer. Podemos ir outra hora para falar sobre a história da igreja de Éfeso, viu, pastor? História linda. A igreja estava perdendo vigor. Qual vigor? Missionário. Parou de pregar o evangelho. Voltar a pregar. Precisamos pedir a Deus coragem. E diz que quando essa igreja pediu coragem, ela pediu, Senhor, e quando a gente for com bastante coragem, o Senhor põe a mão assim e fala assim, vai fazendo sinais, prodígios, a gente prega, o sujeito se converte, a gente vai entrando nas comunidades, tem aleijado, o Senhor vai curando eles e vai restaurando vidas para confirmar a palavra. Isso mesmo. Os sinais acompanham os que creem. Acompanha a proclamação. Se alguém creu, porque ouviu a pregação fiel da palavra de Deus. Então Deus dá sinais. Deus dá sinais para confirmar a mensagem da igreja. E por último, essa oração que agrada,
a Deus, ela revela o poder de Deus. Versículo 31, vamos ler juntos? Vamos lá? Tendo eles orado, vamos pôr em ordem, vamos ler juntos, junto. Tem irmãos que estavam assim no meio, outros estavam começando, outros já tinham chegado. Vamos lá? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez Deus bateu na mesa e o chão tremeu lá embaixo. A igreja, opa! Deus confirmou a oração, disse: gostei. Diz que Deus mandou o Espírito Santo sobre aqueles crentes ali. E diz que eles, com coragem, com intrepidez, você imagina que saiu o povo daquela reunião de oração e falou assim: não vai ficar nem um animal nessa cidade sem ouvir a palavra. Nós vamos bater na casa das autoridades e falar assim: viemos aqui, vai o quê? Fala de Jesus para você. Todo mundo na cidade, 3.000 e poucos crentes batendo na casa do povo em Jerusalém. Você imagina a evangelização naquela semana, hein? Não passou ninguém, pente fino. Eu não sei se você conhece formiga correção. Conhece? Na roça tem muito, sim, né? Você está dormindo à noite, de repente você sente umas picadinhas assim. Quando você acende a lamparina, o teto está preto, o chão é formiga para mais de metro. E elas vêm assim, catando barata, catando escorpião, catando tudo. Elas passam para fazer, é assim, não fica nada. Eu vivi isso muito na roça. Há poucos dias aconteceu num acampamento. Os irmãos estavam mandando para mim as fotos. Os irmãos desesperados no acampamento. Falei: meia hora elas passam, vão embora. E dá umas picadas. Não fica nada. A igreja fez isso. Não ficou ninguém sem evangelizado. Se queria calar a igreja, agora que eu quero ver calar. Satanás muitas vezes está dizendo para a igreja assim: para que pregar o evangelho? Todo mundo nessa cidade já ouviu. Para que distribuir panfleto? Está fora de moda. Para que pregar na praça, pastor Éder? Isso não funciona mais. Para que convidar as pessoas para ir para a igreja? Isso é proselitismo. Para que pregar? Já estão tanta gente pregando. E eu já preguei para o vizinho uma vez, e ele diz que não gosta de crente. Prega de novo, ele vai odiar você um pouquinho mais, e até uma hora a dose. Satanás está falando para a igreja assim: cala, agora não pode mais corrigir os filhos, agora não pode mais fazer isso, agora a igreja não pode mais pregar, então vão para a glória, porque não tiver mais o que fazer aqui, porque o que a igreja recebeu de missão de Jesus foi proclamação, o restante é adereço. A igreja vive para adorar a Deus. Se você não prega o evangelho, esquece o seu louvor que não passa do teto. Se você não fala de Jesus para as pessoas, não cante. Estou adorando a Deus. A adoração começa na missão. Então vai cantando e pregando, ou pregando e cantando, aí a coisa funciona. A igreja saiu aqui e foi catando todos pelo caminho. Ninguém vai deixar de ouvir o evangelho porque ela está cheia do Espírito Santo. Satanás não vai calar a igreja. Aleluia. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Se o povo está dizendo assim: o povo da Baixada é coração duro, mas a palavra de Deus despedaça penha, então vou pregar assim mesmo. Se eu pregar e não salvar, manda o sujeito para o inferno, não importa, cumpriu o propósito de Deus. Eu preguei o evangelho. O problema é eu não ter pregado o evangelho. E aí, nós vemos esse resultado lindo. Essa igreja que ora. Uma frase que marcou minha vida uns anos atrás, que diz assim: quando o servo de Deus ora, o céu se move, o inferno treme e coisas novas acontecem. Repita comigo: quando o servo de Deus ora, o céu se move, o inferno treme e coisas novas acontecem. Aconteceu nos crentes, neles.
A gente ora querendo que o milagre aconteça lá. O primeiro milagre é aqui em quem ora. A Bíblia diz que Deus se agradou deles. Tendo eles orado, tremeu o lugar. E eu imagino todo mundo olhando e falando assim, olha, terremoto. Mas não é da terra, veio do céu. O Espírito Santo aqueceu o coração dos crentes e cada um saiu convicto, já sei o que eu tenho que fazer. E levantaram, como exército sobremodo numeroso. Lembra do exército lá de Ezequiel 37? Estava morto, mas agora está levantado, agora está cheio do Espírito Santo. E o povo sai pregando o Evangelho em todos os lugares, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. E depois você vai ler no capítulo 5, verso 12 em diante, muitos sinais e prodígios eram feitos. E aí as coisas começam a acontecer, porque a igreja saiu para a proclamação. Porque ela saiu. Os céus precisam se mover. Os céus precisam se mover com a oração da igreja. O inferno tem que tremer. E tem que acontecer coisas novas. Deus, muda meu coração. Tira meu medo, tira minha preguiça. O povo sai para pregar. Eu vim aqui nessa noite para trazer a súplica desta igreja. Para trazer a súplica da igreja de Atos. Esta oração que agrada a Deus. Minha oração é que esta igreja faça o que esta oração revela. Conheça melhor o seu Deus. Revele esse conhecimento ao você orar. Jesus disse assim, olha, assim que vocês vão orar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. O nome do Senhor jamais pode ser envergonhado na minha vida. Deus, que eu seja um padrão de crente. O nome do Senhor é santo. Não posso sujar o nome do Senhor. Por isso eu tenho que viver de maneira bom testemunho. Eu sei que o Senhor está no comando. Eu preciso viver como alguém que comanda meu coração, que o Senhor é Senhor também da minha vida. Então o Senhor manda minhas decisões. Meu caráter é transformado. E aí o sujeito fala assim, venha o teu reino. Não existe vinda do reino sem pregação da palavra, porque o reino é instaurado pela pregação da palavra, pela proclamação. Instale o reino na vida das pessoas. Fale de Jesus para elas. Fale do que Ele fez por você. Conte a maravilha do Evangelho para as pessoas. Que esta igreja possa conhecer seu Deus. Que possa fazer essa oração que revela o propósito e a vontade de Deus. Que você ore e que esta igreja ore segundo a vontade de Deus. O que Deus quer para a nossa cidade? O que Deus quer para a nossa igreja como igreja? De mim como pastor, eu como presbítero, eu como diácono, eu como oficial desta igreja, eu como líder, eu como membro. O que Deus quer? É isso que eu quero. Eu quero o que meu Deus quer. E se eu quero o que Deus quer, e eu passo a fazer o que Ele quer, as coisas vão acontecer. Vai facilitar tudo. Haverá uma convergência divina. Os milagres vão acontecer, vidas serão transformadas, a igreja será cada vez mais edificada. Que esta igreja tenha uma súplica verdadeira. Que peça a Deus exatamente o que precisa. Às vezes a gente está pedindo a Deus para Ele abrir caminhos. E Deus está dizendo para nós assim, toma coragem e bata no peito. Você vai. Nós estamos pedindo a Deus missionários. E Deus está dizendo assim, mas eu fiz você. Você é um. Os irmãos morávios, que oraram, uma reunião de oração que começou e durou 100 anos. Ininterrupta. Deus colocou um propósito no coração daqueles irmãos de enviar missionários para o mundo todo. E em 100 anos, a igreja moraviana mandou mais missionários para o mundo inteiro do que todos os séculos a igreja inteira. E no final, para cada 10 crentes, 6 estavam nos campos missionários longínquos pregando a palavra de Deus. E desse povo, nós somos descendentes porque o evangelho chegou nos Estados Unidos. Um tal de Simon saiu com o coração aquecido, atravessou o oceano para chegar no Brasil e plantou a igreja presbiteriana do Brasil. 8 anos aqui, morreu.
8 anos depois, mas deixou uma igreja que hoje tem mais de 1 milhão de membros. É porque uma reunião de oração aconteceu um dia e alguém orou segundo a vontade de Deus. Que alguém orou segundo a vontade de Deus. E que essa oração revele o poder de Deus. Deus sempre confirma as nossas orações. Sempre confirma. É muito bom quando Deus bate na mesa e diz assim: era isso que eu queria ouvir de você. Muito bem, servo bom e fiel. Era isso, parabéns. Que bom que você está fazendo exatamente o que eu queria. Ninguém precisou pedir. Você entendeu a minha vontade. Eu não tenho que insistir com você. Você obedece de bom coração. Era isso que Deus queria ouvir. Revela o poder de Deus. Fique tranquilo, que aí as coisas acontecem. Ele abre as portas naturalmente para a igreja. A igreja poderá ter propriedades, templos e adquirir tudo, se ela estiver fazendo o que é correto da missão. As outras coisas Deus acrescentará. Minha oração nessa noite é que Deus renove o vigor da igreja de Vicente Carvalho. Deus abençoe meus irmãos em nome de Jesus.